Galera, então a gente volta agora para o nosso terceiro e último bloco da aula de oração subordinada. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma intercalação entre as orações. Para quê? Para a gente poder massificar, para eu não poder apenas trabalhar um conteúdo e aí depois o outro e assim por diante. Ao chegar ao final de um conteúdo você já ter esquecido o primeiro, por exemplo. Então a gente vai intercalando principalmente essas substantivas com as adjetivas, ok? Então vamos lá. Uma observação importante diante daquele último assunto que a gente viu no segundo bloco, quando a gente ficou ali trabalhando a substantiva. Então olha só, as orações subordinadas substantivas, como vimos, começam geralmente pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Como a gente mata, a gente já viu, a gente consegue pegar a oração toda que este que ou este se encabeçam, né, no caso, e a gente consegue substituir pela estrutura isso. Sempre vou conseguir. Então, podem, no entanto, vir introduzidas por outras palavras. Então, além do que e do se, também pode vir o como, o quando, o porquê, o quanto e o quem. Mas como eu vou matar que estes danados aqui vão ser estruturas de conjunção integrante? Como eu vou matar que vai ser uma oração subordinada substantiva? Porque eu sempre vou conseguir substituir pela palavra isso. Não sei isso, perguntei isso, não sei isso, perguntamos isso, não sabemos isso. E aí observem como a estrutura é bem tranquila. É sempre uma estrutura objetiva direta. Agora, na prova, pode ter certeza, ou é o que ou o se. E em 99,9% dos casos é o que, meu companheiro. Então, pode ficar tranquilo. Isso é apenas aqui a título de curiosidade. Agora que a gente vai brincar. Já que a gente brincou um pouco com as substantivas, a gente agora vai brincar um pouco com as adjetivas. Reparem aqui nas sentenças que eu coloquei que nós vamos ter estruturas adjetivas. Porque olha só, não dá para eu pegar e colocar o homem isso vive menos, o homem isso vence na vida, o homem isso aprende com os erros, o sol isso é o centro do nosso sistema planetário, Capitu isso tinha olhos de ressaca, resolver os exercícios isso. Caramba, não faz o menor sentido. Então, se não faz o menor sentido, este que com certeza é um pronome relativo. Então, não dá para substituir pela palavra isso, não tem estrutura intensificadora, então já é um indício de que é um pronome relativo. E para completar, a gente percebe que sempre vai fazer referência ao termo anterior. Acompanha aqui comigo. Quem é que fuma? O homem. Quem é que trabalha? O homem. Quem é que é o ser racional? O homem. Quem é uma estrela? O sol. Quem é a personagem de Dom Casmurro? Capitu. E o que é que faltavam? Os exercícios. Então, o que aqui, em todas as estruturas, fez referência a um termo anterior. E se fez referência a um termo anterior, é porque funciona como um pronome relativo, encabeçando uma oração subordinada adjetiva. Então, vamos lá. Vou apagar aqui essas setinhas. E vou apenas sublinhar, as orações subordinadas adjetivas. Então, ó, que fuma, que trabalha, que é um ser racional, que é uma estrela, que é uma personagem de Dom Casmurro e que faltavam. Se eu já sei que estas marcações me mostram a oração subordinada, por detalhe, adjetiva, porque nós temos aqui pronomes relativos. Este aqui é pronome relativo, 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 este aqui é pronome relativo e por aí vai. Só resta saber se a oração é subordinada adjetiva ou explicativa. E como eu frisei antes, basta olhar para a vírgula. Se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, é explicativa. Então, quando eu digo o homem que fuma vive menos, não tem vírgula. Então, a gente tem uma oração subordinada adjetiva restritiva.
restritiva. E por que é restritiva? Porque está limitando, restringindo. Afinal de contas, é qualquer homem que vive menos? Não, é somente aquele que fuma. Então, se é uma estrutura restritiva, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Até mesmo porque não é todo homem que fuma. Então, eu limitei realmente, eu restringi. Então, oração restritiva. Agora a próxima. O homem que trabalha vence na vida. É qualquer homem que vence na vida? É somente aquele que trabalha. Então eu restringi, eu limitei. Então não tem vírgula. É oração subordinada adjetiva restritiva. Agora olha a próxima. O homem que é um ser racional aprende com os erros. E aí pensa comigo. Já que tem a vírgula, eu vou chamar de oração subordinada adjetiva explicativa. E será que realmente é explicativa? É. Afinal de contas, olha para as sentenças acima. Faz sentido eu dizer o homem vive menos do nada? Não, não faz. Ué, mas vive menos por quê? Faz sentido eu dizer o homem vence na vida sozinho do nada? Não, não faz. Ué, vence na vida por quê? Que homem? Agora, pega a oração principal na terceira frase. Faz ou não faz sentido eu dizer o homem aprende com os erros? Faz. Isso significa que aqui eu realmente tenho uma mera estrutura explicativa. Porque o que é um ser racional? Quem é um ser racional? O homem. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E aí pensa comigo, tem algum tipo específico de homem que é racional? Não. Todos os homens são racionais. Aí você, senhora que está em casa, vai falar assim, meu marido não pensa muito não. Sim, ele pensa. Ele pode até pensar um monte de besteira, mas que ele pensa, que ele é racional, ele é racional. Então isso é incontestável. Então, como aqui é uma mera estrutura explicativa, fica entre vírgulas, exatamente como eu disse anteriormente. Pode ser retirado. Então é aposto? Não, não é aposto, porque aposto é função de substantivo. Todas as estruturas que são subordinadas adjetivas, não importa se é restritiva ou explicativa, elas têm a função de adjunto adnominal. Ok? Vamos lá, ó. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Então, observem que tem vírgulas. Então, a oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva. Olha só, eu ia falando substantiva. Oração subordinada adjetiva explicativa. Afinal de contas, está entre vírgulas. E pode ser retirada. É um mero termo explicativo. O Sol é o centro do nosso sistema planetário. Faz todo sentido sozinho. Agora aqui, Capitu, que é uma personagem de Dom Casmurro, tinha olhos de ressaca. Galera, se está entre vírgulas, eu já matei, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Afinal de contas, faria todo sentido dizer Capitu tinha olhos de ressaca. A título de curiosidade, o que seriam olhos de ressaca? Ela está cansadona, encheu a cara de manguaça? Não. Olhos de ressaca é uma analogia à ressaca do mar. E como é que fica o mar em dia de ressaca? Fica violento, fica forte, revolto. Então o olhar de Capitu era um olhar forte, violento. Tranquilo? Só a título de curiosidade. Então vem aqui comigo, resolver os exercícios que faltavam. Resolveram qualquer exercício? Não, apenas aqueles que faltavam. Então eu limitei, eu restringi, é por isso que está sem vírgula. Então aqui eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para dentro dos exercícios. Então, vamos lá. Não, peraí, deixa eu jogar aqui, próximo slide. A gente vai brincar um pouco, tá? Alguns exercícios de fixação, outros exercícios realmente de provas, de concurso. Então, vamos lá. Primeira questão aqui é uma questão de reescritura. Para a gente entender a importância da classe gramatical, que é o adjetivo, e a importância que é um adjetivo desenvolvido em uma oração. Então aqui, reescreva as seguintes frases, né? As frases seguintes, transformando em adjetivos as orações subordinadas adjetivas. Pode ser uma questão da sua prova, uma questão de reescritura. Então aqui, nossos alunos estão trabalhando com material que pode ser reciclado. Então, que
pode ser reciclado, é uma oração subordinada adjetiva, mas eu quero transformar a oração em um mero adjetivo. Então, dá para eu dizer, nossos alunos estão trabalhando com material reciclável. Então, ó, bota aí. Nossos alunos estão trabalhando com material reciclável, porque aqui está servindo para adjetivar a palavra material. Agora, olha a letra B. Há em frente à fábrica uma fila de homens e mulheres que estão sem emprego. Então, olha só. Estes que estão sem emprego se referem a homens e mulheres. Então, eu estou mostrando ali um atributo. Então, eu vou trocar por um adjetivo. Só que é o seguinte, como são homens e mulheres, as estruturas, além de estarem no plural, são dois elementos. Então, o adjetivo tem de ficar no plural. Aí pensa na aula de concordância nominal. Quando eu tenho um substantivo composto e coloco um adjetivo depois, este adjetivo, na concordância gramatical, obrigatoriamente fica no plural, mas plural do gênero dominante. E quem é o gênero dominante na língua portuguesa? É o masculino. Então, por mais que aqui nós tivéssemos 99 termos femininos, se apenas um fosse masculino, seria um plural no masculino. Então, vamos lá. Fila de homens e mulheres desempregados. Ok? Olha a próxima. As geladeiras devem ficar constantemente ligadas, porque nelas estão armazenados alimentos que não podem perecer. Estes que não podem perecer estão mostrando um atributo de alimentos. E a gente já sabe, né? Qual é o alimento que não pode perecer? É o alimento perecível. Então, alimentos que podem perecer, né, no caso. Que não podem é complicado. Que podem perecer. Então, alimento perecível. Faz referência a alimentos. Detalhe, opa! Como a gente vai trabalhar a concordância correta, eu não posso colocar aqui perecível, né? Porque não é alimento. Então, se são alimentos, alimentos perecíveis. Ok? Agora, olha a próxima. Todo cuidado é pouco com materiais que podem inflamar. Então, com materiais inflamáveis. E aí, meu companheiro, minha companheira, tranquilo ou não tranquilo? Então, parece um exercício bobo, mas que tem toda a serventia nas questões de reescrituras de frases, tá? Então, fica de olho, não dá mole não. Vamos para a próxima questão aí. A próxima questão que eu preparei para vocês é uma questão bacana, uma questão maneira, ó. Olha só que interessante. Suponha que o gerente de uma empresa queira informar a seus clientes por carta que o estabelecimento enviará pelo correio os carnês para pagamento. Indique a interpretação que o cliente daria à informação do diretor no caso dos seguintes empregos de vírgula. Olha só que bacana, velho. Então aqui, ó, letra A. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. O problema é que a letra B é a mesma coisa, ó. Os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio. Qual é a única diferença entre a frase A e a frase B? É o uso da vírgula. Então vem aqui comigo. Quem é que já são cadastrados? Os clientes. Quem é que já são cadastrados? Os clientes. Então este que é um pronome relativo que encabeça uma oração subordinada adjetiva. Então, que já são cadastrados, em ambos os casos, mostra uma oração subordinada adjetiva. Aí a gente sabe que a diferença é básica. Tem vírgula,
é explicativa, não tem vírgula, é restritiva. Ah, Cisne, mas eu sempre pensei que era impossível ter uma estrutura que pudesse ao mesmo tempo ser restritiva ou explicativa. E é para isso que serve a vírgula semântica, para mostrar ali a diferença. Então vamos lá, ó. Quando tem a vírgula, ela é o quê? Explicativa. E quando não tem a vírgula, ela é o quê? Ela é restritiva. Mas não é isso que a questão está perguntando. A questão está pedindo a diferença. E agora a gente vai entender a diferença. Vamos lá. Quando eu coloco a vírgula, eu não mostro que é um mero termo explicativo e que eu posso retirar da sentença. Então, se eu retirar, vai ficar: os clientes receberão os carnês de pagamento pelo correio. Então, isso mostra que todos os clientes são cadastrados e, consequentemente, todos receberão os carnês de pagamento pelo correio. Então, aqui, ó, eu mostro que todos os clientes são cadastrados. Agora aqui, ó, tá vendo que não tem vírgula? Aí lembra que eu disse que a restritiva, sem a vírgula, né, é uma estrutura que não pode ser retirada, que é de suma importância para o entendimento da frase como um todo. Então, olha só, quando eu digo os clientes que já são cadastrados receberão os carnês de pagamento pelo correio e não boto a vírgula, eu mostro que não são todos cadastrados. Ou seja, tem cliente que ainda não foi cadastrado. E quem é que vai receber o boleto, né, o carnê de pagamento pelo correio? Apenas aqueles que já foram cadastrados. Isso significa que ainda tem cliente que não foi cadastrado e, consequentemente, não receberá o carnê de pagamento pelo correio. Então, aqui, ó, apenas aqueles que são cadastrados, apenas alguns